Sejam bem-vindos ao História de Plantão. Hoje iremos falar sobre a Grécia e a sociedade romana. Os gregos são um povo muito animado e divertem muito com as conversas dos outros. As classes da sociedade grega variavam de cidade-estado para cidade-estado, como por exemplo Atenas contava com 3 classes. Os cidadãos eupátridas. Somente eles possuíam direitos políticos para participar da democracia, e as mulheres e as crianças não faziam parte do grupo dos cidadãos. Os metecos eram estrangeiros que habitavam Atenas. Não tinham direitos políticos e estavam proibidos de adquirir terras, mas podiam dedicar-se ao comércio e ao artesanato. Mas pagavam impostos para viver em Atenas e estavam obrigados à prestação de serviço militar. Os escravos formavam a grande maioria da população ateniense, pois para cada cidadão adulto chegou a existir cerca de 18 escravos. Os escravos eram considerados propriedades do seu senhor, embora houvesse leis que os protegiam contra excessos de maus-tratos. Atenas era um status que garantia a democracia da minoria às custas da escravidão da maioria. Os antigos gregos falavam vários dialetos diferentes durante centenas de anos. Depois de 330 anos a.C., um dialeto chamado koiné desenvolveu a partir do primitivo dialeto falado em Atenas. Vários invasores penetraram na Grécia Antiga, mudando a língua e os costumes gregos. O povo levava uma vida simples, começando na moradia, que eram de pedra ou de tijolos secos, ao sol e cobertos com estuque. A maioria dos gregos fazia apenas 2 refeições por dia. O almoço, ariston, muitas vezes consistia somente em um prato de feijão ou de ervilhas, e de cebola crua ou num nabo cozido. Ao cair a noite havia o depinon. A refeição principal incluía pão, queijo, figos, azeitonas e por vezes um pedaço de carne ou queijo. Desenvolveram um belo e gracioso traje, uma túnica que descia até os joelhos ou os tornozelos normalmente, e um cinto bem estreito de couro que prendia a cintura do quitão feminino ou masculino, mas normalmente era mais o feminino, o masculino usava apenas sua túnica. Grande parte dessas túnicas eram feitas de lã. Apenas os mais ricos podiam tê-la de algodão ou linho. O povo usava quitões de cor marrom para o trabalho e de cor branca para ocasiões especiais, como festa de gala, etc. Cada vila ou cidade contava com um ginásio ao ar livre, onde os homens podiam praticar exercícios ou vários tipos de jogos com a bola. As crianças geralmente rolavam aros ou brincavam com bonecos. Os homens mais velhos sentavam-se na ágora. Ágora era o nome dado aos mercados, e onde eles ficavam jogando damas ou apenas conversando. A mulher grega trabalhava quase que o tempo inteiro e mal tinha tempo para se divertir. E as caçadas eram os passamentos preferidos das propriedades rurais. A nação romana, que começou a desenvolver-se na região do Lácio, na Península Itálica, por volta de 750 anos antes de Cristo, organizaram-se em 2 grupos. Os patrícios e 2, os plebeus. Esses 2 grupos tornaram-se base da sociedade romana. Os patrícios formavam a forma de elite da sociedade romana. Descendiam dos antigos clãs fundadores da cidade. Daí revirou a expressão patrício de patres familias. A estrutura do governo romano durante uma grande parte foi da existência ocupada inteiramente ou majoritariamente pelos patrícios, no cargo republicano, sobretudo no consulado e no senado. Encontravam-se patrícios mais ilustres, além disso, patrícios eram grandes detentores de terras cultiváveis, de onde tiravam sua principal riqueza. A plebe ou os plebeus compunha-se de pessoas que não descendiam dos patres famílias e que não faziam parte da atividade política. Geralmente, os membros da plebe eram pequenos proprietários
e comerciantes ou artesãos. A falta de representatividade política dos plebeus desencadeou posteriormente uma série de tensões e crises na sociedade romana. Os patrícios e os plebeus pertenciam membros da sociedade romana, os clientes, que eram protegidos pelos patrícios em troca de serviços variados. A sociedade romana ainda tinha em seu corpo a presença dos escravos, que eram considerados bens de posse de quem comprava ou os capturava, sendo desprovidos de quaisquer direitos em meio à sociedade romana. Os escravos geralmente eram povos estrangeiros capturados em outras regiões, prisioneiros de guerra ou mesmo sociedades que contraíam dívidas, e por isso tornavam-se escravos para de quem estavam devendo. Além da plebe e dos escravos, ainda havia o proletariado, isto é, os proletários, que a principal característica era gerar os proles, que eram os filhos. Daí que veio a origem do termo proletariado. Essa prole geralmente compunha o exército e não se deve confundir o proletário romano com aquele que foi caracterizado por Karl Marx. Muito obrigado pela atenção e até a próxima!